A vida às vezes parece que não se movimenta, sem novidades, sem novos estímulos, sem aquela euforia que traz a sensação de entusiasmo, aquele frio na barriga, aquela vontade de correr atrás de cada objetivo como se fosse a única coisa a ser feita na sua vida. Quando isso acontece, a frustração e o desânimo tomam conta. Parece que nada mais tem sentido. Você se pergunta, valeu de quê tudo isso? Todo esse esforço valeu de quê? Eu faço, busco me aperfeiçoar. Busco estudar, busco ser uma pessoa honesta. E nada acontece. Não saio do lugar, não aparece uma oportunidade. Bom, talvez isso esteja passando pela sua cabeça agora. Ou já tenha surgido em algum momento. Isso acontece comigo também. Sou ser humano como você. Mas existem algumas informações que vão te ajudar. Pontos de vista e formas de pensar que farão você refletir. Vamos lá. Primeiro, a vida de todo mundo é melhor que a sua. Todo mundo vive bem, consegue o que quer e tem a vida dos seus sonhos. Isso, exatamente isso que você entendeu. Dos seus sonhos, porque isso nada mais é do que o reflexo daquilo que você projeta, das suas convicções na vida do outro ou naquilo que você imagina ser a vida do outro. Vamos falar disso um pouco mais à frente no vídeo. Agora, é clichê, mas é uma frase que faz muito sentido. A grama do vizinho é sempre mais verde. Ali é grama sintética. A sua é natural, com as raízes fixadas no solo, precisando de mais cuidado. Por quê? Porque você perde muito tempo admirando o quintal do vizinho e esquece de cuidar do seu, daquilo que você tem, do que de fato importa. Todo mundo sai de um determinado ponto. Uns de pontos mais altos e outros de pontos mais baixos. É um pouco complicado falar disso, porque é uma realidade que existe por vários fatores que não estão sob o nosso controle. A vida não é sempre um morango e uma rosa, está mais para limão e espinho na maior parte do tempo. Mas quando você direciona toda a sua energia para aquilo que falta, o que está ruim, o que você ainda não alcançou, a tendência é que isso tome conta dos seus pensamentos. Também não estou aqui para ser hipócrita, para te falar que seus problemas vão desaparecer se você pensar positivo e etc, etc. A questão aqui é, sim, você tem que resolver seus problemas, ver o que está errado, identificar os erros que você está cometendo, procurar soluções e meios de melhorar e evoluir. Entretanto, não ocupe 100% da sua mente com isso. Deixe um espaço para observar o que você já tem e se valorize por isso. Muita gente nem chegou nesse ponto. Comparação. Chegamos em um dos pontos mais críticos. Eu sei que você se compara com todo mundo. Com as pessoas da sua escola, da faculdade, do trabalho, seus amigos e, claro, sem esquecer das redes sociais, que são, disparado, o maior ambiente de comparação do mundo. Lá todos são felizes, sorridentes, prósperos, com a vida perfeita. A realidade não é assim. As pessoas só mostram o conveniente. Isso inclui você e a mim. A comparação te afeta, te faz se sentir incapaz, incompetente. Te faz enxergar problema onde não tem. Calma, respire. Não seja você mesmo o seu pior inimigo. Ainda há muita coisa a ser feita, muitas metas a serem batidas e objetivos a serem alcançados. A vida passa muito rápido e se você não ficar atento, vai acabar deixando momentos especiais passarem despercebidos. Corra atrás dos seus objetivos. Não gaste energia com coisas desnecessárias. Algumas pessoas entram nessa lista também, viu? Mantenha-se longe de energia negativa. Não seja esponja. Não absorva negatividade. E não absorver negatividade não é só sobre as pessoas que você deixa entrar na sua vida. É sobre o que você consome. Pense comigo. O seu cérebro é um processador. Se você o alimenta o dia todo com notícias ruins, com fofoca, com a vida perfeita e inatingível do Instagram, o que você espera que ele produza? Ansiedade, frustração e a exata sensação de que você está parado. Você precisa assumir o controle dos seus inputs. Faça uma limpeza. Deixe de seguir quem te faz sentir mal. Silencie grupos que só reclamam. Limite seu tempo em redes sociais. Parece pequeno, mas isso é como tirar pedras de dentro da sua mochila antes de começar uma subida. Você não avançou, mas a caminhada ficou muito mais leve. Isso nos leva a um outro ponto crucial, a sua definição de movimento. A gente vive na cultura do highlight, do grande estouro. A gente quer a promoção, o carro novo, a viagem incrível, o corpo perfeito, e quer para ontem. A gente acha que movimento é só esse salto gigante, essa euforia que você descreveu no começo. Mas a vida real não é feita de saltos. Ela é feita de passos. O grande problema
é que nós desvalorizamos o progresso pequeno e diário. Você estuda 1 hora por dia. No dia seguinte, você não parece mais inteligente. Na semana seguinte, você ainda erra questões. Parece que nada acontece. Mas depois de 6 meses de 1 hora por dia, você construiu um conhecimento que é impossível de construir em 1 semana. A vida não se movimenta em explosões. Ela se movimenta em camadas. Como construir uma parede tijolo por tijolo. Olhar para um tijolo e perguntar: cadê minha casa? É a receita da frustração. O que você está fazendo hoje que te aproxima 1% do seu objetivo? Esse é o único movimento que importa. A euforia, o frio na barriga, isso é consequência, não é o motor. O motor de verdade é chato, é repetitivo, chama-se disciplina. É aqui que a sua mente vai tentar te sabotar. Ela vai dizer: mas fulano conseguiu mais rápido, mas ciclano teve sorte. Vamos falar sobre a sorte. Muitas vezes o que chamamos de sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Você diz que não aparece uma oportunidade, mas se ela aparecesse hoje, exatamente agora, você estaria pronto? Se a vaga dos seus sonhos abrisse hoje, seu currículo estaria atualizado? Você teria o conhecimento necessário? Se a pessoa que você quer conhecer aparecesse, você teria confiança para conversar? A fase de estagnação, essa que você sente que nada acontece, não é uma sala de espera. É a sala de treinamento. É o momento de afiar o machado. É o momento de construir sua base. Porque quando a oportunidade, a sorte bater a porta, você não vai ter tempo de se preparar. Você vai ter que estar pronto. O problema é que treinar não dá aplauso. Estudar no sábado à noite não gera likes. Cuidar da sua alimentação e dormir cedo não parece empolgante. Mas é exatamente isso que separa quem tem sorte de quem fica parado. Então, vamos reestruturar essa frustração. Você não está parado. Você está em preparação. Agora vamos falar sobre o que mais drena sua energia e te impede de usar esse tempo de preparação. A paralisia por análise. Você pensa tanto no que tem que fazer, que o peso da tarefa inteira te esmaga. Eu tenho que passar num concurso. Eu tenho que emagrecer 20 quilos. Eu tenho que construir um negócio. Isso é tão grande que você nem começa. A frustração vem da distância entre onde você está e onde você quer chegar. Sabe como você diminui essa distância? Não é olhando para o topo da montanha, é olhando para o próximo passo. Esqueça o tenho que passar no concurso. Foque em tenho que estudar o capítulo 3 de Direito Administrativo hoje. Esqueça o tenho que emagrecer 20 quilos. Foque em tenho que fazer 20 minutos de cardio hoje ou tenho que beber mais água agora. O seu cérebro não sabe lidar com metas gigantescas e abstratas. Ele sabe lidar com tarefas pequenas e imediatas. Cada pequena tarefa que você completa, seu cérebro libera um pouco de dopamina. É uma pequena recompensa. Você se sente bem. E isso cria um ciclo. Você estuda o capítulo 3, se sente bem. Amanhã é mais fácil estudar o capítulo 4. A isso damos o nome de momentum. A motivação não gera a ação. A ação gera a motivação. Você está esperando a euforia, o ânimo batendo no teto para começar. Desculpe ser o portador da má notícia. Ele não vai vir. Ou se vier, ele vai embora em 2 dias. Você não pode depender de um sentimento tão volátil. Você tem que agir apesar do desânimo. Agir apesar da frustração. E o antídoto mais poderoso contra a sensação de estagnação? Gratidão, eu sei. Parece papo de autoajuda barato. Mas pense nisso de forma lógica. O seu cérebro está programado, nesse momento, para escanear o ambiente e encontrar problemas. É um mecanismo de sobrevivência. Mas no mundo de hoje ele encontra o quê? A conta que falta pagar, o quilo que falta perder, o seguidor que falta ganhar. Você precisa ativamente reprogramar esse scanner. Quando você pratica a gratidão, você força seu cérebro a procurar pelo que deu certo, pelo que você tem. Ah, mas minha vida está ruim, não tenho nada para agradecer. Sério, você tem internet para estar vendo esse vídeo. Você tem a visão para ver e a audição para ouvir. Você provavelmente tem um teto sobre a sua cabeça e comeu hoje. Você já está na frente de bilhões de pessoas. A questão não é fingir que os problemas não existem. Como eu disse antes, você tem que resolvê-los. Mas se você só olhar para eles, eles vão te consumir. Reserve 1 minuto do seu dia. 1 minuto. Ao acordar ou antes de dormir.
Pegue um caderno e escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser: o café estava gostoso. Consegui estudar 15 minutos sem distração. Meu amigo me mandou uma mensagem engraçada. No começo vai parecer forçado, mas depois de algumas semanas, você vai perceber que seu humor está mudando. Você vai começar a notar as coisas boas durante o dia, porque seu cérebro agora sabe que vai precisar listá-las à noite. Você está mudando o foco do que falta para o que já existe. Isso te dá a base, a fundação emocional, para ir atrás do que falta, mas sem o desespero. Com calma, com consistência. Para terminar, eu quero que você entenda uma coisa. A vida não é uma corrida de 100 metros rasos. Na corrida de 100 metros, você dá tudo de si. Na maratona, se você sair nesse pique, você quebra no primeiro quilômetro. A maratona se vence com ritmo, com consistência, com gestão de energia e principalmente com a cabeça. Haverá momentos em que você vai querer parar. Haverá momentos em que vai doer. Haverá momentos em que você vai olhar para o lado e ver alguém te passando, aparentemente sem esforço. Lembra da grama sintética? Nessa hora você tem 2 opções: focar no outro, se comparar, se frustrar e desistir, ou você pode focar no seu próprio pé, no próximo passo. Ajustar sua respiração, lembrar do seu treinamento, beber sua água e apenas continuar. Um passo depois do outro. A sensação de estagnação é um sinal. Não é um sinal de que você fracassou. É um sinal de que você está olhando demais para o vizinho, para o topo da montanha ou para o que falta. Hoje, mude o foco. Olhe para o seu quintal. Pegue o regador. Cuide da sua grama, olhe para o seu tênis. Dê o primeiro passo. Olhe para o seu livro. Leia a primeira página. O movimento que você tanto procura não é algo que acontece para você. É algo que acontece por causa de você.